Olá, satisfação em ter você aqui novamente para mais uma videoaula. E nessa videoaula você estará aprendendo sobre conflitos na região da Caxemira, então envolvendo lá a Índia e o Paquistão principalmente, e também, uma parte ali da China. E depois, uma outra parte dessa videoaula sobre o Punjab. Então vamos lá, acompanhe aí comigo, continue aí no nosso canal, aprendendo conteúdos aí de geografia. Bem, primeiramente você está vendo aí um mapa político de parte do continente asiático, e o mapa político é aquele que mostra aí os países, né? E as cores é apenas para diferenciar um país do outro, né? Então, geralmente a cor de um país vai ser diferente da cor do seu vizinho por conta disso, mas o significado é apenas separação. Enfim, eu quero mostrar aí onde fica então essa região de conflito, especificamente o caso da Caxemira. O caso da Caxemira, ela fica entre a fronteira, a região de fronteira ali da China com a Índia e com o Paquistão. Então a gente vai aproximar aqui, né? Tá vendo aí essa parte que fica ao norte, da Índia, a parte nordeste aí do Paquistão, e na parte oeste da China, essa região aí de tensão aí que vem desde 1947 e segue ainda, né, atual. Bem, e essa tensão entre hindus, né, que a população da Índia em si, a maioria, né, 80%, aí cerca de mais de 80%, é de hindus. Só que também, né, tem outras etnias na população na Índia. E no caso, uma população significativa também são os muçulmanos, cerca aí de 12, 13% da população na Índia. E aí a questão, né, em si de problemas nessa região é longa, né, é um histórico aí bem longo, mas que ficou evidente com a independência, desses países. Então, já, né, no século 8 depois de Cristo, veio os árabes para a região, e foi difundindo ali o islamismo. E essa religião conquistou muitos adeptos na Índia, principalmente a questão lá da Índia ter aquela sociedade dividida, né, no sistema de castas. Então, por conta do hinduísmo ter esse sistema de casta, muitos adeptos, principalmente as pessoas mais pobres, né, no caso na Índia, acabaram, né, se convertendo aí, né, se tornando-se adepto ao islamismo, tornando-se muçulmano. A região da Caxemira, essa região que eu falei para vocês aí que está no norte da Índia, nordeste do Paquistão, né, e parte ali oeste da China, ela ocupa em si uma área ali que é um extenso vale, né, fértil, mais uma região bem alta, né, altitude em si, e ali é habitado principalmente por população muçulmana. Então é isso que você tem que guardar aí. A Caxemira tem bastante, né, muçulmano. E aí que vai ser o problema com a Índia em si. Então a localização dessa região, né, essa região Caxemira, é uma localização estratégica porque essa área de fronteira, e além disso, né, controlar aquele local significa controlar também a nascente de vários rios aí, né, importantes no caso da Índia e do Paquistão, que é, por exemplo, né, o rio Hindu. Então nascentes ali de tributários do rio Hindu, tudo, e que favorece a própria agricultura. A parte que está, né, com o problema em si, que tem conflito, é a parte sobre o domínio da Índia. Então ali, por quê? Porque tem ali os muçulmanos que vivem ali, né, eles querem se separar, né, e tem certo apoio, né, do Paquistão. O Paquistão, alguns querem integrar essa região ao Paquistão,
né? E outros já falaram também de criar um outro país, mas enfim, existe aí, né, um problema. E esse problema, ele vem lá, ele remonta desde 1947. Por quê? Porque esse ano 1947 foi quando o Paquistão e a Índia e também Bangladesh, né, conquistaram a sua independência. Porque antes, né, ali foi, né, colônia do Império Britânico. Então, conquistaram a sua independência, né? E aí ocorreram guerras por conta, né, dessa disputa por essa região da Caxemira. Então, guerras aí, conflitos depois de 1947. Então, o ano para você guardar, né? 1947, independência desse país. E aí começam esses conflitos. Por que não antes? Porque antes estava sob domínio, né, do Império Britânico, então não era entre Índia e Paquistão em si. E aí nem conseguia ter esse movimento separatista, porque era abafado pelo Império Britânico em si, né? Essa mudança, olha que interessante, essa mudança de independência, né? Você pega aí as datas, várias datas de independência de áreas na Ásia e também no continente africano, coincide, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá ali próximo. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial desestruturou muitos países europeus que tinham áreas coloniais. Então, essas áreas coloniais tornaram-se independentes. Então, tem um movimento aí de formação de vários estados-nação. Só que esses estados-nação se formando em si, né, nessa época, muitos, né, por ter aí diversas etnias vivendo naquele território, começaram a ter problemas aí, né, problemas que vão refletir nesses conflitos, né, conflitos aí separatistas. E aí o caso da Caxemira, né, é uma preocupação ali mundial, e aí fala assim, por que uma preocupação mundial? Aí você tem que levar em levar em conta, né, um fato ali que os dois países têm e que é muito perigoso dependendo na mão de quem estiver governando, quem estiver dominando o país. E o que é isso? Armas nucleares. Os dois países, Índia e Paquistão, possuem armas nucleares e eles não assinaram o protocolo lá de não proliferação de armas nucleares, né? Eles não são, né, signatários desse protocolo, desse acordo mundial. Então, eles têm, e esse que é a tensão, né? Se tiver um caso aí de um desses países, é um governante aí que usa essas armas nucleares um contra o outro e virar uma guerra ali naquela região, uma guerra nuclear. O limite entre a Caxemira indiana e paquistanesa, né, a parte ali que está sob domínio do Paquistão, não é uma fronteira reconhecida internacionalmente, é apenas uma linha aí, né, de um cessar-fogo, né, da primeira guerra que houve entre esses países após a independência. Então é uma linha ali de controle, mas é uma linha aí de tensão. Aqui, né, você está vendo aí esse mapa, né? Você está vendo aí todas as cores aí, o roxo, o azul escuro e o vermelho é a região da Caxemira. Só que essa região, você percebe que ela está ali, né, nesse limite e 3 países têm, né, pedaços aí, né, territórios dessa região. Então tem uma parte ali que a China está sob controle, inclusive que a Índia reivindica da China essa parte, né? Aí tem a parte da Caxemira controlada ali pelo Paquistão, né? E aí tem a parte indiana. Então esse exemplo de como essa região, né, é disputada aí, né, tem ali o controle de 3 países. E o problema em si maior, né, que se tem é na parte indiana. E aí acaba tendo uma população de muitos muçulmanos. Esse mapa aqui eu quero chamar a atenção pelo seguinte, porque a gente está vendo aí um mapa do que foi o Império Britânico, né, e suas áreas de dominação territorial, né? Ele teve aí as suas colônias, toda a extensão territorial que ele ocupou. Por que a gente está vendo isso? Qual que é o interesse? É porque esses conflitos, que nós vamos falar nessa videoaula, acaba, né, remonta a essa ligação histórica com o Império Britânico.
Veja só, o Império Britânico foi um vasto império, né, que começou lá em 1583, né, e aí acaba em si, né, em 1997. Mas perceba como que ele está, né, em todos os continentes, né, exceto a Antártica, né, que não tem aí mostrando, mas enfim, como que ele está em todos os continentes ali presente, numa vasta área, e como, onde fica localizado, né, a Índia e o Paquistão, né, como que ele ocupava ali não só, né, a Índia e o Paquistão, mas também onde está Bangladesh, onde é Mianmar, né, onde ali toda essa região, né, do subcontinente indiano. Esse mapa em si, né, ele dá a ideia aí de como que era complexa essa relação de dominação do Império Britânico naquela região. Por que complexa? Porque ao mesmo tempo, né, que tinha ali uma interferência em si, né, do Império Britânico, né, você vê que tem áreas que era administração direta britânica, mas também tinham principados indianos. Então tinha ali uma certa autonomia, as lideranças regionais, né, nessa região que você vê. Então, e ali o Estado, o Império Britânico, ele dividiu, né, essa região toda aí que pega a Índia, onde é Mianmar, né, onde é Bangladesh, onde é o Paquistão. Você percebe que ele dividiu, né, no caso, em províncias administrativas. E aí tem o nome, né, Madras, Bombay, Bengal, né? Então a divisão, né, é ali, o Ceilão. Então esse caso aí de exemplo de como o Império Britânico esteve presente nessa região. E aí depois que o Império Britânico sai, né, vai tornar-se independente, aí que tem, né, muitos casos de conflitos. Observando aí o mapa em si da Caxemira em específico, né? Aquele mapa anterior a gente viu as regiões. Então tá aí os nomes, né? Especificamente a parte Caxemira indiana, a parte do Aksai Chin, né? Administrado pela China. Aí tem uma parte ali que foi cedida pelo Paquistão à China, aí a Caxemira paquistanesa, né? Tem também nessa Caxemira paquistanesa duas regiões, uma que é chamada aí Caxemira Livre, né? Que fica mais ao oeste da Caxemira indiana, vamos falar assim, ao oeste. Então, a Caxemira, né, ela representa um dos mais importantes aí, conflitos, né, que você vai ouvir aí na questão atual, né, conflitos atuais, envolvendo essa diferença étnica, né, pela disputa aí, né, de fronteiras, né, de regiões aí, questão de formação da questão de participar de um Estado-nação ou de outro, porque até 47, né, antes da independência, o território, então, ali, né, era fragmentado em si, né, esse território aí, mas estava sob domínio do Império Britânico, e aí depois, quando vai dividir, né, esse que é o problema. Antes, né, essa região da Caxemira aí, né, parte dessa região, esteve sob domínio, né, do Marajá, chamado Hari Singh Bahadur, né? E ali era composto então por essa região da Caxemira que estava sobre o Marajá. E aí você fala assim, o que é o Marajá? O Marajá aí, né, era como se fosse aí um rei, na divisão de poder na Índia ali, como se fosse ali um rei ali, a configuração deles, eles dão esse nome. E aí pegava essa região em si, só que quando, né, quando houve aí, né, a questão da Segunda Guerra Mundial e os países europeus, como eu falei, perdeu, a região acabou sendo dividida então entre Índia, Paquistão e China. A Índia ganhou o controle de uma parte, que ali é chamada essa parte Jammu, né, tem o estado lá de Jammu, a Caxemira, que é um pedaço ali que chama Caxemira, né, e Ladakh. Então a Caxemira, chamada aí Caxemira indiana, é uma parte, né? O Paquistão tomou controle de uma região ali que chama Gilgit, Baltistan, a outra, e parte ocidental da Caxemira, parte oeste. Então, o estado indiano, né, formado aí por Jammu, Caxemira e Ladakh, né,
E aí eles chamam esse estado de Jammu Caxemira. É esse o nome que eles dão ali, né? A maior parte dessa região está sob o controle da Índia quando compara-se com o Paquistão, né? Então, em termos aí de quilômetro quadrado de área, é coisa aí de mais de 141 mil quilômetros quadrados para a Índia, mais de 85 mil, né, quilômetros quadrados para o Paquistão, e a China mais de 37 mil quilômetros quadrados. Então, o termo Caxemira, né, você vai ouvir que ele é empregado para falar dessa região contendo essas três áreas. Então, apesar de ter o estado da Índia que chama Caxemira, né, quando você ouve falar de conflitos na Caxemira em si, você vai pensar na região pegando ali, né, essa área toda que envolve aí parte de 3 países. E aí, após a independência da Índia e Paquistão, houve aí guerra, né, guerra em si, né, e tem vários conflitos pontuais, né, ao longo dos anos, mas situação de guerra foram 3 ocasiões, né? Então teve uma primeira guerra indo-paquistanesa, que foi no ano de 1947, e aí o Paquistão obteve sucesso, né, conquistou áreas ali do antigo reino da Caxemira. Mas essa região que o Paquistão conquistou em si não eram as regiões tão desejáveis e também eram regiões menos populosas, porque a parte mais populosa em si está a Índia, né? Pertence ali à Índia. Os chineses também contestaram seus limites territoriais com a Índia e eles assumiram o controle daquela região, né, chamada aí Akasai Chin, né? Eles pegaram então uma parte ali da Caxemira e isso foi em 1950. Então, 1947, 1950. O governo da Índia ele tentou reconquistar, né, mas não conseguiu recuperar, e isso foi em 1962. Então houve um conflito aí, né, entre os dois países, a Índia, e a China, né, no caso. E aí depois teve a segunda guerra e terceira guerra contra o Paquistão. Então, vamos lá, eu falei que teve uma primeira guerra na Índia e Paquistão em 1947. A China depois, né, pegou uma parte ali da Índia. Aí depois a Índia tentou em 1962, né, porque a China tinha pegado em 1950, tentou em 62, não conseguiu pegar de volta. Depois teve, né, uma segunda e terceira guerra contra o Paquistão, da Índia contra o Paquistão. E isso foi no ano de 65 e 71. Então 47 primeira, 65 segunda e 1971 terceira. A Índia, então, ela conseguiu tomar, né, nessa época alguns locais mais populosos, que então o Paquistão havia conquistado nem toda a região, mas pegou algumas áreas populosas e a Índia conseguiu pegar de volta, então, na segunda e terceira guerra. Então, áreas que estavam ali controladas pelo Paquistão. E os limites territoriais, então, foram definidos em 1972, então, após essa terceira guerra, né, a realização, então, de um acordo chamado aí Simla, S-I-M-L-A, né, e teve a participação da ONU nesse acordo, e aí foi definida uma linha de controle, em substituição à linha de cessar-fogo de 1948. Então criou-se aí, né, uma linha de controle com o apoio da ONU. E a Caxemira, essa região, ela tem muita importância então para os países na relação aí de um recurso que é muito importante para eles, para a população deles, né? Um recurso vital que é a água. Então, o recurso hídrico, ter ali o controle da Caxemira, é o país ter a soberania, né, desse recurso hídrico, porque ali localiza a nascente de rios importantes, né? Ali o rio Hindu e também o rio Ganges, né? Então, os principais rios dessa região entre a Índia e o Paquistão. Então, você tem esse exemplo aí. Além disso, né, também ali, né, tem uma região que tem, né, agricultores. Ali está no sopé do Himalaia, né? Então, a Cordilheira do Himalaia, uma região ali que tem muitas nascentes, né, influenciada aí pelo derretimento do gelo, né? E aí a gente chama isso de rio do sistema nival, né, de neve, né? Então derrete ali o gelo e abastece esses rios, né? Tem também, né, depois ali o sistema de
de chuvas naquela parte da Índia, do Paquistão, que é as monções. Mas o que mantém aí, né, na época, principalmente época seca, né, esse derretimento aí de gelo. E que acaba servindo aí para grandes cidades, né? E ali também tem grandes cidades, né? Por exemplo, na região ali da Caxemira indiana, né? Tem uma cidade ali que tem mais de 500 mil habitantes, né? Então ali a capital, né, em si, da região. O caso é Srinagar, né? Bem, nós estamos aqui no Google Earth, né? E vamos ver aqui a região. E eu vou falar lá, né, da cidade populosa. Então, a região da Caxemira, olha só. Estamos aqui o continente asiático, aqui a Índia, o Paquistão e a China. Então, é essa região. Você percebe uma coisa aqui, né, rapidinho, explicando. É o seguinte, o limite entre os países, né, a linha de limite, né, que está aí na imagem de satélite, está na cor, né, amarela e contínua, aí, uma linha sólida, né, contínua, tracejado amarelo. Bem, aí quando você aproxima dessa região aqui, né, você vê que mudou a cor da linha aqui no próprio Google Earth. E tem um significado essa mudança, né, de cor dessas linhas em si. O significado é que onde é a linha amarela é que está consolidado, né? Já esse limite está bem claro, bem definido. Quando é a linha, né, vermelha, existe ali uma disputa, né, entre diferentes países. Então, como essa região é uma região aí de disputa entre os países, né, por isso essa cor em si. E a linha laranja, né, é uma linha que indica aí, né, uma fronteira provisória. Então, ali, né, definida ali essa linha aqui, né, que foi lá do cessar-fogo e depois fizeram um outro acordo, né, com participação da ONU. Então, essas linhas de limite. Então, aqui na Caxemira, né, na parte que é indiana, que é o estado de Jammu e Caxemir, né, eu queria mostrar para vocês, então, a cidade que eu acabei de falar, que é uma cidade bem populosa, né, que é essa aqui, né, Srinagar, né, esse caso aqui, ó. Esse exemplo aí dessa cidade, né, que está nessa região. Aqui está com bastante exagero aqui o relevo, né? Mas em si, né, que é ali, né, sopé aí do Himalaia, a cordilheira do Himalaia. Então nós estamos falando dessa região, que aqui é a nascente aí, né, essa região em si é a nascente aí de grandes rios que vão, né, ser aí, né, correr esses rios para o continente, vai correr aí, né, para os países, no caso, para a Índia e para o Paquistão. Então acaba sendo muito importante, né, para a atividade agrícola aí, para essa população que vive. Então essa região aí disputada. Bem, a gente viu então, né, a principal cidade ali na região da Caxemira, né, que está ali sob o controle da Índia, né, Srinagar, né, no caso. E ali por ser uma região montanhosa, né, apenas cerca aí de 20% daquela região tem terras aí para ser cultivada, né, porque muitas áreas ali o relevo, né, dificulta. E essa região, né, abriga aí grande parte da população, uma vez que ali, né, cerca aí de mais de 80% da população vive aí, né, como agricultor, trabalho aí nas áreas rurais. Os solos ali em si, né, ficam secos uma boa parte do ano, só que por conta dos rios que tem, né, é capaz de produzir ali uma grande variedade de plantas, né, fazer colheitas ali importantes de arroz, frutos, legumes, né. Segundo os dados aí de recenseamento mais recentes, né, a população ali da Caxemira em si, a parte que está, né, no caso no Paquistão, tem aí cerca de 4,5 milhões de pessoas vivendo então na parte paquistanesa. E na parte indiana, né, a população é bem maior, é cerca aí de 12,5 milhões de pessoas, né? E essa parte indiana, o que ocorre ali é que a maior parte ali da população em si, né, da indiana é de muçulmano, né? Então cerca aí de mais de 90, 95% da população é composta aí por muçulmanos.
Então estão ali distribuídos. Tem outras minorias, né, como cristãos, tem como os Sikhs, né, que a gente vai ver depois, tem os hindus também, né, essa etnia Sikh a gente vai falar num outro caso de uma outra região que quer se separar em si. Então essa população muçulmana, por ser a maioria, né, ela deseja ali se integrar ao território do Paquistão, e o Paquistão de certa forma também, né, fica induzindo isso, né, fornecendo ali armamentos, tal, induzindo essa questão aí da população se revoltar contra o domínio da Índia, né, instigando ali a população. Alguns casos também, né, alguns paquistaneses, alguns que viviam ali, que vivem ali, né, nessa região da Caxemira, também, né, queriam essa área e gostariam de ver essa área em si independente, né, fazer uma região da Caxemira e até talvez aí pegando a parte paquistanesa. E é uma coisa também que não é fácil, né. Então, aquela região, né, desde 89, né, essa área indiana aí vem sofrendo vários ataques, né, atentados terroristas por parte aí de militantes, né, militantes muçulmanos e políticas, né, de segurança opressiva aí do exército indiano. Então tem um ataque de um grupo e o outro, né, revidando. Então o exército indiano está ali presente também, né. Então muitos casos aí de militantes islâmicos, né, paquistaneses têm atravessado a fronteira, né, para lutar contra indianos na região. Estima-se aí, né, que mais de 600 mil soldados indianos ficam ali, né, reprimindo essas insurgências, esses problemas que acontecem. O governo do Paquistão, ele em si, ele nunca, né, vai revelar essa participação, mas ele afirma, né, que os rebeldes são da região ali, são da própria Caxemira, e que são forçados a fazerem isso porque eles vivem, né, o pessoal ali acaba tendo uma vida muito sofrida em si por conta do governo da Índia. Tem repressão da Índia por conta de corrupção do sistema indiano, e aí a desigualdade acaba levando então essa população a se revoltar. Mas em si, né, tem interesse do Paquistão, né, em anexar esse território. A economia ali ela é instável por conta também desses conflitos, além de taxa de desemprego muito alto, né? Então, uma das regiões aí que tem muitas crises sociais, né? Acaba sendo muito vulnerável. E o Paquistão, os paquistaneses, né, também, eles acusam, né, o exército indiano de ter muitos casos aí de ter contra o povo, né, contra o povo da Caxemira, exercer várias aí práticas, né, contra os direitos humanos, de caso de tortura, violência em si, né, a tortura, estupro, assassinato das pessoas que vivem ali, que são, né, muçulmanos. E aí você vê que como que é delicada a situação, né? Talvez aí, né, se tivesse um plebiscito, aí, uma consulta da população para definir esse futuro, mas, né, esses países em si, eles não, principalmente a Índia, não vai querer ali, né, fazer uma consulta dessa, né, porque corre-se o risco aí de perder essa área, e perdendo essa área, né, a Índia, como tem aí um estado multiétnico, pode ter aí vários outros casos de separatismo dentro do seu território, né? Então, de outras regiões também, não só essa, mas outras, né? O governo então indiano, né, ele afirma, né, que o Paquistão, que é a fonte aí, né, por problemas criados ali nessa região. E por que que o Paquistão, né, segundo o governo indiano, é a fonte aí de problema? No passado, então você tem que pegar aí no passado. No passado, o Paquistão, ele é vizinho ali, né, do Afeganistão. E o Afeganistão, na época da bipolaridade, da Guerra Fria, foi, né, invadido pela União Soviética. E para fazer a resistência, né, da invasão da União Soviética, no Paquistão houve treinamento aí, né, campos de treinamento, inclusive treinamento terrorista, isso na década lá de 80, essa época aí, antes 70, 80, vai ter aí o treinamento, inclusive
treinamento fornecido pelos Estados Unidos contra, né, a ampliação aí do domínio da União Soviética. E aí, por conta disso, né, houve esse treinamento de parte da população para esses ataques, além de a Índia, né, afirmar que ocorre ali o tráfico de armas também nessa região, e essas armas saindo, né, principalmente aí do Paquistão, né, em direção à Índia. Então essas armas acabam auxiliando aí esses grupos extremistas, né, que aí acabam promovendo atentados nessa região, e por isso essa instabilidade em si, né? E qual que é a finalidade de promover essa instabilidade? Criar um medo ali na população, principalmente na que é minoria, os hindus ali, né, que vivem nessa região, e tentar radicalizar a população que vive ali, né, muçulmana, para convencer eles que deveriam ser parte do Paquistão, né, e sair fora aí da Índia. Além disso, o governo da Índia também acusa, né, os chineses, né, de oferecerem aí treinamento também para os soldados paquistaneses. Por quê? Porque aquela região ali também tem, né, práticas de exercício aí de guerra em comum ali, né, entre a China e o Paquistão. Então aquela fronteira ali é bem delicada. E atualmente o Paquistão, ele tem ainda, né, parece aí ter um interesse em controlar essa região da Caxemira que está, né, sob controle da Índia. Porque qual que é o argumento do Paquistão? Que ali vive, né, uma maioria da população ali é muçulmana. Então, por conta disso, né, seria o desejo aí da população em fazer parte aí, né, do Paquistão e sair, né, de um governo aí opressor da Índia, né? Só que a Índia, ela quer manter aquele controle ali sobre essa região. Então você tem uma disputa aí, né, que vai aí, né, desde aí de 1947, né? Praticamente aí mais aí, né, se pegar se fosse 1950, chegando até 2050 anos, até 2010, né, 60, mais de 70 anos aí de disputa, né, essa região aí, mais de 70 anos. Ambos os lados, eles afirmam que apoiam a ideia de realizar um plebiscito, né, para consultar a população, só que nenhum, né, nenhum plebiscito foi realizado até esse período todo, né, desse conflito, e eles não estão dispostos, né, a perder aí essa região, fazer concessões, né, porque é esse o risco, né, nesse caso desse plebiscito. A ameaça de guerra ali sempre, né, desde que tornar-se independente, então parece iminente. E aí o problema é que esses dois países, eles têm armas, são altamente aí militarizados, né? A Índia realizou testes, né, em 98, para você ter ideia, testes nucleares. O Paquistão também realizou, né, testes depois nucleares. Então, nesse sentido, mostrando, né, um ao outro, ó, que eu tenho força aqui, né? Se você me atacar, não vai ser assim tão fácil que vai querer um dominar o outro, né? Então, parece mais isso. Além disso, né, como eu falei, eles não assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? Então, eles acabam tendo essas armas aí nucleares, porque existe um tratado, né, em vigor aí no mundo para isso, que foi aí resultado, né, por conta da própria Guerra Fria, né, no sentido aí de diminuir as tensões no mundo, né. Além disso, né, essas cidades, os países aí, a Índia e o Paquistão, eles também têm armamentos ali para destruir cidades próximas ali na fronteira, né. Então é esse exemplo, né. O que o mundo teme é isso, né? Se houvesse aí um conflito entre esses dois países, né, e tornar uma guerra nuclear. Por conta de testes nucleares, né, alguns países na época, né, promoveram sanções, como o caso dos Estados Unidos, chegou a promover sanções, né, econômicas aí contra o Paquistão, né? O Japão também seguiu essa linha. Só que um problema foi quando ocorreu, né, um outro problema aí geopolítico que acabou interferindo nisso, que foram os atentados do 11 de setembro de 2001. E por que você fala aí que... Por que fala que esse atentado que aconteceu lá nos Estados Unidos, o que tem a ver com a relação com o Paquistão e com a Índia? Que aí, os Estados Unidos, eles estavam colocando sanções econômicas contra o Paquistão
no sentido do Paquistão ter feito testes com armas nucleares, ele reduziu essas sanções. Por quê? Porque os Estados Unidos procurou o apoio do Paquistão para perseguir, né, no caso lá, para conseguir ir buscar o Osama Bin Laden no Afeganistão, que o Paquistão é vizinho do Afeganistão. Então, os Estados Unidos usaram o Paquistão, né, usaram o território do Paquistão ali para ter acesso ao Afeganistão. Então, teve essa relação, né? E aí, esse que é o problema em si, dessa questão, né, que deu essa diminuição aí das sanções, né, das sanções econômicas contra o teste. Mas é uma região, né, em si que tem essa preocupação, né? Então, esses testes nucleares, olhando aí, né, uma visão mais crítica, é mais um recado de um país para o outro, da Índia para o Paquistão e do Paquistão para a Índia, para mostrar, né, que nenhum dos dois ali pode ser invadido e dominado facilmente, né, que eles têm ali armas, né, para se defender, questão de um ataque de um contra o outro. Então, esse problema, né, nessa região da Caxemira, né. Agora a gente vai falar em si de um outro caso, né, de movimento aí separatista dentro da Índia, né, uma região aí chamada Punjab, né? Então é esse exemplo. Nós estamos vendo aí, né, o mapa com a divisão aí dos territórios dentro da Índia, dos estados, tem territórios federais, esses exemplos, né? E aí da divisão lá, né, de estados, províncias da Índia, né, nós vamos chegar aí, né, dar um zoom lá na parte norte também, né, mas já na parte noroeste, né? Nós estávamos falando antes, né, de Jammu Kashmir, que é a região da Caxemira indiana. Agora a gente vai falar do Punjab. Então, aproximando, ó, ali, ó, você está vendo Punjab, né? E vai chamar atenção aí nessa região do Punjab os 3 estados que constituem ali, né, aquela área em si, Himachal Pradesh, Haryana e Punjab. Então vamos falar, né, sobre a questão aí do separatismo nessa região. Então o Punjab está nessa parte noroeste da Índia, né? Ali a parte parte nordeste do Paquistão, tá vizinho ali, né? Próximo ali da região da Caxemira. Então tá ali essa região ali do sopé ali, né, perto também do Himalaia. O nome em si, né, Punjab, né, a palavra, né, tem um significado aí, né, da língua persa, que significa Panj, né, significa 5, e o Ab, águas, né, mas por que 5 águas, né, Punjab, 5 águas? Porque a região ali tem 5 rios importantes, né, tem 5 rios ali, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas e Sutlej, né, mas em si é para entender que ali é uma região que tem o recurso hídrico bem presente, e isso também é importante para a agricultura ali, né, que é bem forte na produção. O Punjab, né, ele é resultado então aí daquele problema lá da divisão de novo, né, a divisão lá de 1947 do Império Britânico, saindo ali e fazendo divisão entre o país Índia e Paquistão. Por quê? A região ali, né, foi aí dividida entre criou na verdade 3 países, né? Eram antes 2 países. Aí você fala, como assim 2 países e 3? Que antes, né, tinha o caso do Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, que é onde é Bangladesh. Então, e o Paquistão Ocidental ficou só com o nome Paquistão. E a Índia? E por que criaram essa divisão aí de 3 países? Foi por conta dessas diferenças étnicas. Então, o Paquistão, a maioria da população é de muçulmanos. Existem minorias lá também, né? A Índia, a maioria da população é de hindu e existe uma diversidade aí de minorias. E o caso de Bangladesh, a maioria da população é muçulmana. Bom, em si, então, a região do Punjab, como eu estou dizendo, é uma região que é esse problema aí desses limites aí dessas fronteiras. E aí após, né, a partilha aí da Índia Britânica, então, né, do Império Indiano naquele local, né, então a independência. O Paquistão ele recebeu parte aí do Punjab, né, cerca aí de 62%, né, e tanto é que tem uma província lá no Paquistão que chama Punjab, e
em 1966, a parte que estava na Índia foi dividida entre 3 estados, como eu falei, né? O nome ali. Então, a parte do Punjab da Índia foi dividida em 3 estados, um ficando com o nome Punjab mesmo, o outro Haryana e o outro Himachal Pradesh. Aqui a gente vai verificar agora um mapa sobre essa parte, né, do Punjab que está no Paquistão e a parte aí que é o Punjab indiano, lembrando que o Punjab indiano foi dividido em 3 estados. Então é essa região. E aí o problema a gente vai falar em si, né, do Punjab indiano, principalmente o Punjab em si, o estado Punjab. Olha só então, no Punjab indiano, né, formado ali, né, na Índia os 3 estados que formaram no passado o Punjab, mas a parte laranja em si, que nós vamos mais falar desse caso de separatismo. Então esse estado do Punjab, né, ele é muito importante para a Índia, porque ele é um estado próspero, tem um dos menores índices de fome do país, o crescimento econômico ali, né, é resultado do desenvolvimento da agricultura, que é uma agricultura de alta produtividade, né, por conta ali, por que é muito produtivo? Você tem que ver as características do solo ali, que é uma região, como eu falei, que está entre 5 rios, né, tem um solo aí, solo fértil, né? Solo aí por conta dos rios, solo de aluvião, né? Então recebe aí a fertilidade do próprio rio, né? Uma extensa superfície plana, né? E tem várias obras ali que foram feitas, né? Ao longo da história aí da Índia, né? Daquela região, várias obras, né? De irrigação, né? Então acaba controlando a distribuição da água ao longo do ano. Então aproveita ao máximo, tem represas, tudo, né? Leitos artificiais, todo um sistema aí, né, agrícola que eles investiram ao longo do século XIX, século XX, né? Então tem esse sistema de irrigação e aproveita bem as características climáticas em si. Por quê? Porque tem uma época do ano que chove bastante e tem outra época do ano que é bem seca, né? Ali o sistema, né, das chuvas concentradas, monções, né? Então por isso acaba aproveitando bastante, né, essa questão da água ali nessa região. O termo em si, né, ele, como eu falei, ele significa lá os 5 rios, é mais para especificando a região da planície, então ao longo do rio, né, planície aluvial, que fica não só na parte da Índia, né, mas como também vai para o Paquistão, que a gente até viu o mapa, né, que pega aí o Punjab indiano e o paquistanês, né. E a província, né, do Punjab, ela tem então parte aí no território do Paquistão, né? E ali no Paquistão, onde ela está no Paquistão, é a maior parte da população do país Paquistão vive ali. Então, o Punjab paquistanês, né, concentra ali cerca de 60% da população do Paquistão, por conta aí, né, da característica do território do Paquistão, outras áreas serem muito secas, né? Então, esse problema. E já na parte da Índia, né, o estado do Punjab em si, ele concentra 1,7% do território da Índia, né, um pedacinho ali do território, e 2% da população aí do país, né, sendo aí, né, nesse caso, e além disso, a população que vive ali no Punjab em si, né, apenas 2% é formada por muçulmano. Então o problema ali, né, no separatismo não é o muçulmano em si, mas outra etnia que a gente vai falar, né? Quando a Índia, se pega a Índia, cerca de 13% da população da Índia, né, é muçulmana. O Punjab, então, ele não tem tanto muçulmano, mas ele está na fronteira com o Paquistão, né? E apesar de tudo, né, é muito importante ali manter, né, essa paz, né, entre os dois países. Mas a questão mais delicada ali do Punjab é outra etnia que se tem que guardar o nome aí, né? É os Sikhs, aí, que eles são cerca aí de 60% da população ali do Punjab indiano, né? E aí os Sikhs, né, que é essa etnia? Eles envolvem uma etnia que tem uma identidade aí com a religião, né, que é o sikhismo, né, essa religião. Essa religião, ela parece mais um sincretismo, né, uma mistura aí entre o islamismo, né?
Então, e o hinduísmo, então como se fosse uma mistura da religião ali, né, da tradição dos muçulmanos com os indianos do hinduísmo, né? E aí a crença, né, de que cada indivíduo, a crença deles, desse sikhismo, né, cada indivíduo tem o seu próprio karma, né, e realiza uma encarnação, a cada encarnação terrestre, a cada encarnação teria uma evolução espiritual, né? Então você vê que essa característica é herdada do hinduísmo, né? Essa ideia de reencarnação e evolução espiritual. Só que eles também utilizam elementos do islamismo, né, que é a ideia de um único Deus, então uma religião monoteísta, né, e proíbe a idolatria, né, de figuras de divindades, né? Nem Deus, né, nenhuma figura pode ter aí ser representado. Essa religião, o sikhismo, né? Então, o sikhismo, ele possui aí, né, cerca aí de 27 milhões de adeptos, ou até mais no mundo, né? Então, coisa aí de 27 milhões de adeptos. E é uma religião aí, né, em si bem numerosa, mas que a maior parte da população está concentrado na Índia, mais aí de 83%, 80% concentrado na Índia, né? E no passado, né, muitos Sikhs, né, muitos seguidores aí do Sikhismo, né, eles migraram para outros países, principalmente países de língua inglesa. Por quê? Porque ali, né, lembrando, a Índia, o Paquistão foi dominado pelos britânicos. Então, né, um dos idiomas que se fala ali e é oficial no país é o idioma inglês, a língua inglesa. E aí o destaque para onde foram, né, principalmente foram lá para o Canadá e para o Reino Unido, né, então teve grandes correntes migratórias. Também teve para outros lugares, né, mas principalmente Canadá e Reino Unido. A religião Sikh, né, ela é contrária, então, a uma característica do hinduísmo, que é a divisão, né, de castas, né, a divisão de castas na sociedade do hinduísmo, né, aquela divisão em si, né, de castas, eles não, eles buscam, né, então, que não tem essa divisão, que esteja uma igualdade em si, e por isso também uma maior autonomia. E aí, quando houve, né, a criação aí dos países Índia e Paquistão em 1947, né, os Sikhs eles ficaram então confinados, né, ficaram dentro ali, né, do território, no caso indiano, né, e também na fronteira ali, né, com os estados islâmicos, o estado islâmico ali, que é o caso Paquistão, né. E aí por isso teve também muitas migrações nessa época para outros países. E mesmo após a criação do Punjab, que aí o governo indiano ele deu uma certa autonomia, né, naquela região em si, mesmo assim, né, as tensões continuaram. Então isso foi criado esse estado do Punjab em 1966, que era algo já reivindicado pela população ali, né, de Sikhs, né, e aí essa pressão aí, né, foi seguindo, né, mesmo aí, né, desde a época da criação dos países, e foi seguindo depois da criação do estado Punjab em 1966. E em 1970 teve um movimento aí, né, que deu origem a um sonho aí, a uma ideia de separar, criar um país, né, que chamaria Calistão, né, ou Calistã, você vai ver, né? Então seria o estado Sikh, então o nome Calistão, então seria essa ideia de criar um país Sikh chamado Calistão. Na década de 80 teve incidentes, e aí um incidente, né, muito grave aí que marcou, né, esse movimento aí para criar o Calistão, né, foi que teve um movimento aí para ganhar cada vez mais adeptos, né, e aí começaram, né, a criar o negócio do movimento em si, só que o exército indiano foi reprimir esse avanço, né, dessa ideia aí, desse movimento separatismo numa região da Índia. E com isso, no ano de 1984, teve uma operação conduzida pelo exército indiano, chamada aí, né, de Estrela Azul, né? Centenas de militantes Sikhs, né, foram mortos num templo religioso,
Então, olha só o problema, né? Foram mortos dentro de um templo sagrado, né? O exército indiano, então, né, acabou aí matando, teve morte de muitas pessoas civis também, né? Teve nesse exemplo. O chamado aí Templo Dourado, localizado na cidade de Amritsar, né? E aí esse episódio aumentou muita tensão, né? Aumentou muita tensão, e aí na época quem que era a ministra lá na Índia, né? A primeira ministra na Índia, chamada Indira Gandhi, e esse nome ela não tem relação com o Mahatma Gandhi, né? É só um sobrenome aí talvez comum, né? Então isso daí, né, aumentou a popularidade dela entre a população hindu, só que, né, levou aí a uma tensão com essa população Sikh, né? Então aí o que acontece? Nesse mesmo ano que tem, né, esse conflito aí em 84, lá no Templo Dourado dos Sikhs, que os indianos, né, o exército indiano, acabou matando aí, né, idealizadores do movimento calistão, né, os rebeldes lá mataram eles, né, o exército. O que aconteceu, né? Teve o assassinato da primeira-ministra. Então, os seguranças dela, né, no mesmo ano lá, ó, essa primeira-ministra Indira Gandhi, né, ela foi assassinada por dois guarda-costas dela, dois guarda-costas que eram, né, de origem aí Sikh, né? Então, quem estava ali protegendo ela de origem Sikh acabou se revoltando, né? E aí assassinaram ela, e isso gerou uma tensão muito grande no país, né? Porque aí diversas localidades teve ondas de violência contra essa população, né? Contra os Sikhs. Então teve um movimento aí anti-Sikh, né? E nisso representou aí uma morte durante uma semana aí, né? De mais de pelo menos aí 10 mil Sikhs, né? Acabou morrendo e causando um problema aí grave no país. E aí, a partir da década de 90, né, o movimento do Calistão, ele perdeu um tanto aí de representatividade por conta de um radicalismo, né? E esse radicalismo ele foi disperso. E aí, disperso em que sentido? Muitos militantes, né, dessa parte radical do movimento criaram células terroristas em outros países. Então, não ali na Índia, né? E um acontecimento, um exemplo foi na Áustria, né? Na Áustria, em 2009, na cidade de Viena, que um templo Sikh, né, teve um atentado, fanáticos Sikh feriram, né, 16 integrantes da seita, né, matando ali, né, o guru. Então, os próprios integrantes radicais matando, né, integrantes do grupo deles mesmo, né, em si, matando religiosos, pessoas aí, né, seguem a religião do sikhismo. E essa subdivisão, né, o que tem se percebido é que, principalmente lá por conta do sistema de casta na Índia, né, então participantes da população lá hindu, né, que é aí classificada como Dalits, né, que sofre discriminação, acabou, né, entrando aí para o sikhismo, né, numa participação aí num grupo mais radical. E esses extremistas, né, dos Sikhs, né, não toleram, então, no caso lá dos extremistas, não toleram uma relação entre Sikhs e hindus, né? E aí fica esse radicalismo, né? Esse radicalismo, então, né, ele antes dirigia seu esforço apenas contra o governo da Índia, só que ele começou a ter um radicalismo contra a própria população Sikh. Então, Sikh contra Sikh. Em 2012, uma outra coisa que chamou a atenção foi nos Estados Unidos. Foram nos Estados Unidos e teve um atentado lá, né? Um atirador de procedência aí, neonazista. Ele feriu 30 pessoas, matou 4 em templos Sikhs, né? Por quê? Confundindo a aparência aí dos Sikhs, né? Por conta do fato da barba, e a aparência em si, a vestimenta, com pessoas, né, islâmicas. Então, depois do atentado do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, várias, né, pessoas Sikhs, né, sofreram aí a xenofobia e a perseguição, né, associado a isso. E além desse problema dos Sikhs, né, na Índia, tem outros problemas também. Por exemplo, tem grupos nacionalistas, né, ligados ao partido Bharatiya Janata, né,
que defende a supremacia hindu. E esse grupo, né, que quer que os hindus, né, um grupo nacionalístico hindu prevaleça, né, sobre os outros povos, sobre as minorias, eles têm feito ataques a quem? A muçulmanos e a cristãos, né? Então tem vários casos aí de ataques, principalmente, né, uma cidade aí que foi colonizada pelos portugueses no passado, sofreu aí, né, sofreu ataques, que foi a cidade de Goa, né? Então esse exemplo para ver como que é, né, a questão aí delicada na Índia por conta das diferenças étnicas. Então por isso, né, esse conflito aí, conflitos que tem o pano de fundo ali a etnia e o passado histórico dessa região. Agora nós vamos ver, né, questões aí de vestibular. Essa questão aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 2013, ali, observe o mapa a seguir, né? Tá mostrando aí, então, a parte da Ásia, né? Tá mostrando ali a China, a Índia, o Paquistão e outros países, e com destaque, né, dando um zoom na região da Caxemira. E aí você pode ver ali, né, as áreas sob controle da China, e que a Índia reivindica a parte da China, uma área que o Paquistão doou, né, para a China, a parte sob domínio do Paquistão e a parte sob domínio da Índia e a linha, né, de controle ali no caso, né, que é uma fronteira ali, né, uma fronteira provisória. Olha só, aí o enunciado da questão, né? Há uma grande quantidade de conflitos étnicos nacionalistas que ocorrem na Ásia. O continente abriga cerca de 60% da população mundial e milhares de etnias. Sobre o conflito étnico da Caxemira, então da Caxemira, o que é correto, né, afirmar? Olha só, tensão entre hindus e muçulmanos iniciou-se com o fim da Segunda Guerra Mundial. A questão, né, em si maior não foi com o fim, mas sim com o movimento de independência em 1947, a independência que formou esse país. Apesar de tensão, né, ter talvez aí bem anterior, né, porque foi lá com o surgimento, né, com a vinda dos árabes no século 7, né, que foi difundindo ali a religião em si, né, a religião, os adeptos aí ao muçulmano, principalmente por conta do sistema de castas na Índia, né, e a casta ali menos favorecidas, os Dalits, principalmente tornando-se adepto. A região da Caxemira situa-se entre China, Índia e Paquistão. É uma área árida e montanhosa. Olha, quando ele fala assim, árida é totalmente seca, deserta, né? Desértica. E não é esse que é o erro dessa afirmação, que é uma área totalmente árida. Ali tem chuvas, não é chuva ao longo do ano inteiro, mas tem época que chove, mas também tem o derretimento do gelo ali por conta da cordilheira do Himalaia e que acaba alimentando os rios e tendo uma agricultura muito próspera na região ali da Caxemira. Na parte, né, parte do vale ali da Caxemira, que é coisa de 20% da região. A outra alternativa, a C. A região é estratégica e o seu controle significa o controle das águas do curso médio do rio Indo. Essa afirmativa é correta. É estratégica por conta aí do recurso hídrico. E a alternativa D. O controle da região tem preocupado o mundo, pois a região é grande produtora de petróleo e xisto bituminoso. Não é uma região produtora de petróleo, mesmo porque ali é um contato entre as placas tectônicas, né? E que formou aí o contato da placa que formou, o caso, a cordilheira do Himalaia, nesse exemplo. E ali, por conta disso, né, vai ter muito ali rochas metamórficas, né? Vão ter ali, por conta ali, vai ser relevo de dobramentos modernos. Então, em áreas de dobramento moderno, não tem aí exploração, né, de minerais formada aí por combustíveis fósseis, no caso aí. Vai ter esse recurso energético. Combustíveis fósseis vão ser encontrados em áreas de bacias sedimentares. Área de bacia sedimentar que vai ser possível. Uma outra questão, né, da Universidade Federal de Uberlândia, 2007.
A região da Caxemira ocupa um vale fértil, habitado principalmente por muçulmanos. Desde o ano de 1947, quando o Paquistão e a Índia conquistaram a sua independência do Império Britânico, né, ocorreram guerras envolvendo a disputa pela Caxemira. A respeito dessa temática, responda, né, por que essa disputa tem preocupado o mundo? Olha só, por que preocupa o mundo a disputa da Caxemira? Porque envolve dois países que têm o quê? Armas nucleares, né? E a Índia e o Paquistão. Então é essa questão aí, eles são detentores de armas nucleares, e se tiver governos aí, né, perigoso, alguém que esteja no controle aí, alguém perigoso, acaba cedendo aí a tentação de um do outro, acaba virando uma guerra ali de grandes proporções. É esse o problema. E a outra, para os países diretamente envolvidos no conflito, qual a importância estratégica da Caxemira? A importância é a questão, né, do recurso hídrico ali, a questão da água. Então é a nascente, ali se localiza a nascente de grandes rios importantes ali, do rio Indo, o Hindu, né, o rio Hindu e o rio Ganges, né? E aí garante essa soberania, né, essa liderança de você ter as nascentes no seu território, no seu país. Então por isso esse controle geopolítico é estratégico nesse sentido, o recurso hídrico. Então é isso que eu passei para vocês. Espero aí que você tenha aprendido bem sobre essa região da Caxemira e também do Punjab, né? Muito obrigado por continuar aqui comigo, né, nessa mais uma videoaula. Curte aí nossos vídeos, se inscreva no canal, né? E bons estudos.